Olá, pessoal! Estamos aqui no nosso último episódio do nosso Papo de Pesquisa. Já foram aí, eu acho que 9, 10, Nossa. Acho que esse é o 10º. E hoje recebendo aqui parte da coordenação de estudos territoriais aqui do Instituto. Estamos aqui com a Isabela Muniz, que é doutora em arquitetura e urbanismo e pesquisadora lá no territorial, né, que a gente chama aqui no Instituto. E Mariana Paim, que é doutoranda em arquitetura e urbanismo e coordena aí a galera do Estudos Territoriais. Sejam muito bem-vindas, meninas. Seja muito bem-vindo, meu amigo também, Chicarino. Estamos aí, né? Nossa última participação do fim da primeira temporada do Papo de Pesquisa. Porque estão falando aqui, a minha voz da consciência tá falando aqui que parece que foi renovado por mais uma temporada, tá? É porque pesquisa tem muito papo, né? Diz que os roteiristas já estão já pensando no que vai ser discutido aí na próxima temporada. E a gente tá confirmado? Não sei. Essa informação eu não tenho ainda. Bom que o Chicarino deixa sempre a gente à vontade. Né? Ah, que bom. Trai todo mundo. Vamos aí. Bem-vindas, viu? Muito bom ter vocês aqui. Obrigada. E hoje o nosso papo é sobre o território, meninas, podemos assim dizer? Sim. Minha primeira pergunta é essa, e ouvir vocês, né, um pouco do que é feito lá na coordenação de estudos territoriais. É isso. Antes vou perguntar para vocês, o que é um território? O que é um território? Vamos conceituar. O que é um território, Marisa? E aí, contem para mim, não me escondam nada. Vamos lá, Isabela. Território, antes de tudo, é uma porção geográfica, né? Onde as coisas acontecem. Os homens atuam sobre o território, a base geomorfológica, imprimem ações por meio de uma técnica, né? E aí ele vai evoluindo ao longo da história com essa também conhecimento, né? Progressão da sua tecnologia, transformando o território. E o território foi muito estudado, primeiramente, também é considerado também como um geopolítica, né? Uhum. Onde os estados, eles administram, onde sempre acontecem as guerras, disputas de poder. Então, ele tem esse olhar geopolítico. Uhum. E aí, cada um tem cuidado do seu, com o seu planejamento, com as suas estratégias. E o geógrafo, e geralmente, aí a gente trabalha muito com o conceito de Milton Santos, né? Sobre um território, temos ações e objetos. E a tecnologia vem somando e transformando o território. Então, os geógrafos foram os primeiros olhares para o território e a ciência que evolui. E agora nós, arquitetos urbanistas, também trabalhamos diretamente com o território, né? Então quer dizer que se você está dizendo que a tecnologia ajuda a evoluir o território, vamos dizer assim, eu posso dizer que uma caverna onde tem uma pintura rupestre, aquela caverna um dia já foi um território. Ou aonde aquela caverna está? Eu acredito que sim. Tipo assim, né? A gente começa a entrar em outros conceitos. Vamos agora para filosofia, a história. A dinâmica contemporânea. O que é técnica, né? O que é técnica? O fato da pessoa lá ter pego um objeto e feito um risco na parede, ela já produziu uma técnica, ela já fez uma intervenção sobre um espaço existente, né? E aí, quando a Isabela toca e fala relações de poder, né? Tudo se dá por relações de poder, se a gente for parar para pensar. Uhum. E aí, né, o que a gente tem colocado muito, assim, que eu acho que tem tido muito em voga, né, nas últimas discussões, é qual é o peso da nossa ação antrópica. Como que está acontecendo o peso da nossa ação antrópica sobre, né, essa superfície que seja. Porque uma coisa tem correlação, né? A gente intervenciona o espaço que, por sua vez, nos faz intervencionar também. Eu nem sei se essa palavra existe aqui, acabei inventando, acho que está errada, inclusive. É como se fosse uma relação de mão dupla. Não existe, né, da onde que vem, mas uma coisa interfere na outra. Lembrei de uma né, que é o espaço de objetos e o espaço de ações, que é o que a Isabela trouxe do Milton Santos. Eu lembrei da propaganda. Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Não dava pra saber. Na Fala, verdade, Isabela. É uma via de duas mãos, né? Quando eu falo de que a tecnologia evoluiu,
Porque aí você remonta lá atrás. Eu até no curso, porque a gente dá curso de capacitação, eu falei da questão, fui lá na história, quando teve a formação, né, do mundo, depois 13 mil anos antes de Cristo, que teve a revolução cognitiva, foi quando os homens eles começam a associar, porque antes até então eles eram nômades, eles viviam atrás da caça. E Marx, com a teoria econômica, ele já foi estudar lá em 1800 e acho que foi 50, ele começou a estudar a teoria econômica fazendo uma observação sobre a ação do homem e a natureza, porque a princípio a natureza é hostil ao homem, então o que ele teve que fazer? Ele teve que se afastar do território, desenvolver uma mínima tecnologia para ele garantir sua sobrevivência na Terra, né? Então, isso é uma história que é longa, que veio com essa revolução cognitiva, depois a revolução agrícola, que é mais ou menos uns 4 mil anos antes de Cristo, que aí os homens eles começam a se fixar no território, geralmente em torno dos rios, né, das águas, para garantir sua sobrevivência, e em grupo eles se socializam e garantem uma melhor distribuição, organização, e aí eles começam a se organizar, né, politicamente também. Então, foi uma longa trajetória, mas hoje, se a gente avaliar essa dinâmica de tecnologia e evolução, sim, foi evolução, a gente está aqui nesse momento, mas quantos problemas a gente também está trazendo com essa evolução acelerada, sem reflexão, né? Então, nós estamos num momento de reflexão, principalmente a questão das mudanças climáticas. Eu aqui no momento de contemplação, ouvindo a aula das 12. Exatamente, Karino, que aula, hein? Não é? E eu tava ouvindo agora, curiosamente, vindo pra gravar esse podcast, eu tava ouvindo um podcast da Globo que fala sobre a questão do jogo do bicho lá no Rio de Janeiro. Sim. E nada mais é do que... Não é o bicho, que todo mundo vai de mesmo jogo, mas é a luta pelo território. Um quer tomar, um tem a zona norte, outro tem a zona sul, não sei, um quer tomar o território do outro. Tanto que é pro bem, pra evolução, tanto pro mal, né, Mari? E agora com o território devidamente conceituado, em todo, né? exemplo, Muito bem da conceituado. pintura rupestre a jogo de bicho. Agora vamos para coordenação, né? Queria ouvir vocês, meninas, um pouquinho do que a coordenação de estudos territoriais desenvolve aí, um pouquinho da rotina, dos estudos, como que é esse dia a dia. Passo a palavra à coordenadora. Como é que é esse rolê diário? Conta pra gente. Vocês aprontam aqui. O que a gente apronta? Muita coisa, né, não, Isabel? Mas então, eu acho que assim, inicialmente, né, como o nosso próprio nome diz, coordenação de estudos territoriais, a gente está atrelado ao território. Então, pesquisas que envolvem o território, que para mim são todas, né? Tudo acontece no espaço socialmente construído, que por sua vez é o território. Mas a gente tem algumas especificidades aí, né? Eu acho que a coordenação, ela vai tratar muito de aspectos, por exemplo, que envolvem as condições de moradia, a questão da habitação. A gente tem um estudo sobre o déficit habitacional, que é conduzido, inclusive, pela Isabela. Mais à frente, a gente pode até detalhar um pouco mais, mas a gente... Também, e aí a gente, né, pincelando um pouco sobre a questão, né, da relação de poder, como se organiza e tudo, a gente tem o painel de gestão, né, como que faz o acompanhamento do painel de gestão municipal a respeito dos planos, né, como que tá os municípios em relação aos planos de desenvolvimento territorial, planos setoriais, planos de habitação, planos de mobilidade, faz o acompanhamento a nível, né, da questão da gestão, digamos assim, né. Acho que algumas questões também que envolvem demografia, né? A faixa etária. Então, nós temos uma série aqui que é do Instituto, que é Caderno da Juventude. Então, a nossa coordenação já participou com 3 cadernos da juventude, porque foram temáticas mais associadas à questão territorial. Um foi sobre mobilidade e cicloativismo, a primeira. A segunda foi sobre espaço público, que o arquiteto urbanista atua diretamente, né? E a última nossa foi sobre a região metropolitana, como os jovens estão inseridos, quais as questões, né, que envolvem, até a questão da saúde mental. Então, a gente tem assim, pesquisas que são um pouco mais longas, porque elas envolvem assim, um aprofundamento qualitativo, não só indicadores, a gente tem que dissertar sobre os problemas. Então, vira assim... quase uma dissertação, né? E algumas precisam ser atualizadas. Por exemplo, você citou aí um trabalho de vocês,
Ativismo. Cicloativismo. Tenho certeza que quando esse trabalho foi desenvolvido não existia essas pragas de bicicleta elétrica. Foi na época. Né? Então a gente é uma outra Olha parada. lá que temos uma atuante aí com a bicicleta elétrica na mesa. Não. Ontem, por exemplo, quase que eu fui atropelado por uma adolescente de 14 anos aqui em frente ao instituto. Não, ela Não, assim, mas com a eu velocidade. Eu acho que alguns temas eles têm que ser revistos. Por exemplo, essa questão da mobilidade está posta, né? Realmente está dando muitos problemas. Eu já fui acidentada com... Ali, justamente entre a Herda da Penha e o Cauê, que teve aquela questão de atravessar o sinal e o cara não viu que estava vermelho. Enfim, não está tendo uma ordem nem uma regulação. Então, acho que está posto para o ano que vem. Então, são questões que são recorrentes e têm que ser revistas. Volta e meia. A gente pode voltar nesse tema. Né? Eu acho que sim. É interessante até a gente pensar, né, sobre esse modal que tá. Porque, para mim, é um outro transporte. Sim. A bicicleta elétrica. Porque ela não tem a velocidade de uma bicicleta, mas ela também não tem a velocidade de uma motocicleta, uma moto, enfim. No entanto, ela está dividindo o mesmo espaço que uma bicicleta. E eles não têm. E aí tá, assim, a gente percebe que... Assim, é óbvio, eu tô falando com base na minha experiência aqui, a gente não tem um levantamento de dados ainda sobre isso. Então, com base na minha experiência como pedestre mesmo, viver a cidade. A gente percebe que está tendo um alto uso, pelo menos aqui na cidade de Vitória. Sim. Percebo que está tendo uma adesão alta para esse tipo de transporte. No entanto, a gente percebe que os espaços ainda não estão, assim... Talvez eles ainda não receberam as devidas ou atenção quanto a esse tipo de modal, ou também talvez a gente precisa ter aquela questão de mobilizar as pessoas a entenderem que o pedestre ainda assim o pedestre ele é o prioridade. Então, assim, são várias questões que eu comecei a pensar recentemente, só pelos trajetos que a gente faz de atravessar e entrar no Instituto Jones. Eu tava vendo uma reportagem esses dias, porque a gente tá aí também, outra, que a gente também precisa discutir sobre isso aqui, questão da transição demográfica. Sim. Quem tá ocupando a calçada daqui a pouco vão ser os idosos. Aliás, eles estão com medo de caminhar. Eu vi uma reportagem dizendo que os idosos estão com medo de sair de casa. Então, você tem um novo modal de transporte que está implicando na sociabilidade de uma camada de pessoas que são as pessoas idosas. Falando em transição demográfica, nós também da coordenação nos preocupamos com isso, porque o censo de 2022 revelou que o Estado, o Brasil, né? O mundo, mais especificamente o Brasil, que é um país mais... novo, ele está envelhecendo, em processo de realmente inversão demográfica. Então, nós nos preocupamos com isso e desenvolvemos uma pesquisa caseada do idoso, que eu acho que impactou muito bem, né? Na sociedade. E a gente coloca vários problemas também, porque tem que ser pensado desde já em políticas públicas, né? Porque quem tem condição de colocar um acompanhante para um idoso que tem, às vezes, limitações, tudo bem, mas... não é a realidade, né, nossa. Então, desde já, a gente já está colocando aí os fatos, os indicadores para subsidiar essas políticas. Então, percebam que o território é onde acontece as pessoas, a integração entre pessoas, relações de poder e o espaço natural, digamos assim, né? Se a gente for colocar em caixinhas, porque para mim, na verdade, é tudo uma miscelânea, tudo acontece ao mesmo tempo. E ao tempo todo, né? Aquele filme. Mas tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Mas eu acho que o território ele tem essa capacidade de integrar áreas. Eu acho que o território, ele integra áreas, né? A gente tem que estar atento aí a diversos... multidisciplinaridade. Isso. Eu acho que é um desafio, é desafiador, né, gente? Eu acho que a gente não consegue aí, dada a complexidade, eu acho que a gente tem que atuar tanto na questão quantitativa, de pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa, acho que tem que unir também esses métodos, né, de pesquisa. Uma coisa não exclui a outra, né? Eu acho que é importante, eu acho que, né, os indicadores, eles têm sua importância quando a gente está falando de Estado, né? Da gente dar um resultado e um panorama estadual, mas é tão importante a gente ter também a pesquisa qualitativa de dissertar sobre alguns conceitos que são postos, né? O diálogo com outras áreas, porque todos esses temas que a gente mencionou aqui, idoso, habitação, tudo conversa com o social, com o econômico, com a estatística. Então, esse diálogo ele é muito
proveitoso, né? O que a Mari fala, e eu também acredito muito nisso, que as questões, elas não estão presas em caixinhas, não tem como. Essa aqui é a caixinha da bicicleta elétrica, essa aqui é da mobilidade, essa aqui é do idoso. Porque na hora que tá no trânsito é tudo uma coisa só. Na hora que tá no território, né? Na território é uma coisa só. Então sai de casa o idoso para caminhar, sai de casa o adolescente com a bicicleta elétrica, sai de casa o guarda de trânsito, sai de casa todo mundo. Eu diria mais, eu diria que colocar em caixinha é uma abstração que a gente criou para conseguir tentar entender as coisas, mas talvez a gente tenha que fazer o outro caminho. A gente tem que entender tudo Que numa tá coisa tudo... só. Tipo, ou várias coisas sós, entendeu? Enfim. Sim. Eu acho que eu... Não sei se fez entender, se fez entender. Porque tem várias especialidades, mas igual toda profissão, né, eu sou especialista em mobilidade, sou especialista nisso. Mas tem que ter a troca, né? Para que as coisas aconteçam. Mas, pegando o gancho da troca, só lembrando que eu sou das mais antigas aqui e logo... Mais experiente. Mais experiente. Tem mais bagagem. Como minha avó falava, tá mais cascuda, porque já viu tanta coisa que agora não é qualquer coisa que te derruba. Porque, assim, antes o Instituto ele era configurado de forma que cada projeto era multidisciplinar, não existiam as coordenações específicas. Então, no mesmo projeto tinha vários especialistas, né? Sociólogo, arquiteto, geógrafo, em torno de um projeto. O Transcol, ele nasce assim, né, Isabela? O Transcol é da década de 80, né? Ele nasceu aqui no Instituto e naquela época era multidisciplinar, mais especialmente por engenheiros, né? Mas tinha geógrafos. É um projeto que impactou e até hoje, né? Está aí, né? Na sociedade, muito bem colocado, de referência. Então, o Instituto tem bagagem, tem muitas experiências. O Instituto é um jovem senhor, jovem rapaz. 50 de 50 anos, muito bem vivido e cascudo. E é interessante... A habitação, por exemplo, lá atrás, nos anos 90, eu participei de uma pesquisa, estou até hoje, né, envolvida com a habitação, na coordenação, mas era essa equipe assim que pegava uma Kombi e ia visitar os territórios, fazer levantamento, conhecer as comunidades e favelas, no olho, na observação e indo no território mesmo. Hoje a gente já tem outros instrumentos, a tal da evolução, né, tecnológica. A gente tem o GEL, nós temos tudo digitalizado, mas também é importante conhecer o território. Por exemplo, eu lembro que a gente fez um podcast aqui para falar do Geobases. Aí, por exemplo, sei lá, a imagem aérea de um território. Pedia pro INPE, demorava às vezes 2, 3, 4 meses para chegar uma imagem. Hoje está bem mais sério, Agora o governo do estado ele tem uma parceria aí que ele produz mais de 100 imagens, 200 imagens por dia. Não, isso é super importante, porque essa tecnologia vem somar, né? A questão da pandemia, dos alagamentos que teve em Mimoso, se não tivesse o drone lá, né, para fazer o levantamento, ia ser muito mais moroso, né? Então agora, é muito importante. Eu queria só colocar uma coisa do que eu acho legal do Transcol, que a gente está falando de um sistema de transporte da década de 80, que hoje parece que é uma coisa batida, mas lá era um baita de um projeto. Sim. De você rodar a metrópole toda pagando uma passagem. Isso inovador, né? Eu que sou do interior de São Paulo, assim, isso não era... Lá a gente paga, se andasse de ônibus, você tinha que pagar, toda hora tinha que pagar. Aqui não. Então veio com essa... Sistema único, é muito legal. Acho que é legal falar sobre isso, que o Instituto se debruça num projeto que era moderno para os anos 80. Sim. Bastante inovador. Eu não participei diretamente dessa pesquisa, né? Mas eu me recordo bem dos técnicos, né? Até Zé Eduardo citando aqui, que era um mentor desse projeto, Zé Eduardo Azevedo, né? E assim, era uma equipe bem legal, bem, assim, integrava inclusive alguns arquitetos até de fora. Foi bem interessante o processo e que foi fecundo, né? Até hoje está aí, com muita eficiência. É um projeto muito ligado à temática que hoje a coordenação se... mobilidade, sim. A questão da mobilidade, que a gente talvez não consiga desenvolver mais estudos, porque a gente precisa muitas vezes de números, né? Indicadores. Então, a gente precisa atualizar esses indicadores para poder fazer uma pesquisa mais com qualidade, que esteja atualizada. Então, a gente está aí aguardando.
E aí, aproveitando que a gente está fazendo olhando um pouco para a memória, né? Existe algum outro projeto, assim, que marcou aí a atuação da coordenação? Eu acho que vale a pena mencionar o Plano Diretor Municipal de Vitória, né? Porque ele foi elaborado aqui no Instituto. Primeiro plano, PDM de 84. Olha. Foi o primeiro plano diretor e foi elaborado aqui. E depois, porque antes da Constituição Federal de 88, era o Estado que tomava conta de muita coisa, inclusive da aprovação de loteamentos. Eu sou da época que tinha um colega arquiteto que fazia estudo dos loteamentos para serem aprovados e que validava, né, aqui na instituição. Mas depois da Constituição de 88, os municípios passaram a ter essa atribuição. Então, assim, o Instituto já fez muitas questões que antes, às vezes, era do Estado, uma atribuição do Estado, que passou a ser do município. O plano diretor é um outro que foi ser atribuição do município. Eu queria só pedir para explicar um pouquinho, Isabela, o que seria o plano diretor, assim, para quem está acompanhando a gente poder entender. O plano diretor municipal, ele já foi citado na Constituição Federal de 88, né, como o agente norteador do planejamento e da expansão das cidades. E aí um instrumento, assim, muito capaz de poder fazer esse dimensionamento. E depois ele foi também validado pelo Estatuto da Cidade em 2001. E hoje todos os municípios acima de 20 mil, está posto isso né, lá no Estatuto, acima de 20 mil tem obrigatoriedade de ter esse plano diretor. Só que ampliou para além da parte demográfica. Hoje, qualquer município que tenha alguma situação de interesse turístico, empresarial, patrimonial que seja dentro da limite com a região metropolitana, são também, devem fazer o seu plano diretor. Na verdade, a gente considera aqui na coordenação que todo município já deve se planejar para fazer seu plano diretor de modo que a cidade cresça de forma equilibrada, né? Isabela, e esse plano diretor também, ele vai sendo atualizado ao longo do tempo porque as coisas vão mudando, né? Sim. Por exemplo... Território é dinâmico. Isso. Se eu estiver falando besteira, por favor, vocês ficam à vontade de puxar minha orelha. Eu lembro que fiz uma pauta uma vez que o plano diretor de Vitória tinha sido atualizado e que tinha sido colocado a obrigatoriedade da calçada cidadã. Sim. Então, para quê? Para pessoa cega poder se localizar dentro do território. Então, é um exemplo de que a lei de inclusão, se eu não me engano, é de 2010, se não me falha a memória. Então, a partir do momento que você muda uma lei, você tem que atualizar o plano diretor, que é meio que o manual de instrução do funcionamento do território. A cada 10 anos está previsto por lei, né, essa atualização. Às vezes pode se fazer antes, que também é interessante. Eu acho que, assim, é interessante falar sobre essa questão do plano, do PDM, que eu acho que aqui no estado a gente tem uma cultura de planejamento, né? Você vê aí que, como a Isabela acabou de citar, que o plano diretor municipal de Vitória foi feito em 88, sendo que... Foi 88? 84. Né? Sendo que o Estatuto da Cidade, lá, a reforma urbana, toda a luta, né, com o Estatuto da Cidade, regulamentado pelos artigos 182, 183 da Constituição. Então, isso foi o que aconteceu em 2001. E a gente já tinha um plano diretor, né? Quase 20 anos exemplo, antes. Vamos colocar assim. E eu acho que isso se desdobrou, né? Recentemente, a gente tem aí o PDUI, que foi também... Estatuto das Metrópoles, né, que foi com o Estatuto das Metrópoles em 2015, o PDUI, né, que foi coordenado pelo Instituto Jones. PDUI é o Plano Diretor Municipal em PDUI. Metropolitano integrado. Falamos muito dele durante o podcast do Metrópolis Possíveis. Falamos sim. E assim, teve o PDUI, que é esse Plano Diretor Urbano Integrado, que é coordenado pelo Instituto, e é importante destacar aqui que ele foi o primeiro plano metropolitano aprovado após o Estatuto da Cidade, e foi coordenado pelo Instituto também. Então, sim, e óbvio, tem uma relação com a coordenação lá dos estudos territoriais também. Além disso, né, a gente tem aí o DRS, que está numa esfera regional,
Plano, né, de Desenvolvimento Regional Sustentável, que envolve aí a coordenação do GEL, né, que provavelmente já foi, né, eu não sei, aqui eu tô meio perdida nos episódios, mas eu acho que vocês conversaram, e que traz mais essa abordagem regional para o interior do estado. Então, assim, e outra atuação que a gente está nessa esfera dos planos também é a capacitação, né, Isabela? Que a gente tem tido algumas experiências interessantes desde o ano passado, né? A coordenação se envolveu muito com esses cursos, que é fazer esses cursos para os técnicos e gestores dos municípios, né, do interior do estado, do qual a gente, na verdade, a gente aprende junto, né? Eu participei de alguns cursos, a Isabela também participou de alguns cursos, a Clemi também participou, e eu acho, assim, que tem essa, digamos assim, essa história, né? Digamos que a gente vem carregado, né? Nesse universo de planejar. O objetivo desse curso é capacitar os gestores e técnicos que estão nos municípios, nas prefeituras. Porque muitas vezes eles vão ter que revisar o plano diretor, ou elaborar um novo. Ou até mesmo contratar a parte de TR. Então, você tem que ter minimamente condições de avaliar, né, se a contratação está sendo feita de maneira correta, como também se o que está sendo entregue realmente é coerente com aquele território, né? Porque nada mais é que você olhar para o território. Sim. Um plano bem feito é um plano que você realmente olha para o território e vê o que está ali acontecendo. É óbvio que a gente tem diversas complexidades que também não estão na esfera do planejamento, que integram outras áreas, outras nuances aí que a gente precisa lidar, né? Não é apenas ter o plano que você vai resolver tudo. Ele não não resolve todos os problemas, mas ele é um indicativo, ele é pelo menos um primeiro passo, é um primeiro ponto, é algo que balize. E aí vocês capacitam esses técnicos para que eles tenham essa autonomia de planejar ou de acompanhar. Stephanie, na verdade é porque, sim, você vê que muitos municípios são 78, né? Sim. Geralmente os municípios polo, eles têm mais uma gestão de mais corpo técnico. Mas os municípios menores, às vezes, não tem nem engenheiro, nem arquiteto. Então, as pessoas que estão lá, eles precisam entender um pouco o que seria um plano diretor, porque é complexo até para a gente, porque é uma série de indicadores, de zoneamento, isso que eu ia de relação de índices. Então, eles têm que ter pelo menos um entendimento do que é o plano diretor para poder orientar. Porque, na verdade, quando você faz o exercício lá da capacitação, você vai ver que eles dominam bastante o território, sabe onde estão os problemas, onde estão os gargalos. Então, isso é uma leitura que só o técnico que está lá que vai poder fazer a troca. Eu acho bacana que vocês acabam também se conectando e conhecendo as complexidades diferentes dentro do estado, que é pequeno, mas uma realidade do município do extremo norte é diferente do sul, que é diferente da região serrana, e vocês acabam acompanhando essas complexidades e aprendendo com elas. E outra coisa que eu acho aí muito válida de todo esse curso, os cursos que a gente participou, foi também colocar em rede as pessoas dos próprios municípios, porque às vezes, né, é isso que a Isabela falou, dessas dificuldades que municípios, né, a gente está aí, a unidade a unidade mínima, a menor unidade federativa do Brasil é o município, a gente tem mais de 5 mil municípios no Brasil inteiro, e os municípios, eles têm autonomia. Mas, assim, até que ponto também tem condição de ter autonomia, né? Então, você ter esse espaço, né, de conversa e de colocar municípios conversando com os próprios municípios, às vezes eles, né, têm essa troca de ideia, esse problema eu tô resolvendo por aqui, não sei o quê. E isso é muito rico, entendeu? Esse espaço de conversa mesmo é muito... Vocês têm noção de quantos municípios já foram capacitados? Eu acho que foi em torno de 30 municípios. Dos 78, Dos 78. Né? Acho que a gente conseguiu ter contato com 30, tem que rever, mas ao todo eu acho que foi em torno de 30 municípios, 90 técnicos e gestores. Técnicos e gestores. Né, Mariana, provavelmente. A gente está com alguns pensamentos aí para 2026. Depois das experiências que a gente teve, né? Aí a gente está pensando em ainda aprimorar, porque é isso, né, gente? A gente tem que testar para você ver onde que dá para melhorar, o que dá para ser feito, como
Eu acho que... E a gente também, Stefania, assim como outras coordenações, a gente participa sempre dos grandes projetos. Somos convidados a participar, né? De projetos de Estado, como, por exemplo, o ES 2030, eu participei diretamente. Sim. Tem o ES 500, que é o mais recente. Tem o Reflorestar, que às vezes de uma forma ou outra a gente participa. E o Reflorestar, que é um troca. sucesso. Foram projetos já mencionados aqui em outros episódios. Sim, é legal destacar isso. O pessoal que está acompanhando a gente, dá um Google aí, porque o projeto Reflorestar esse dia foi pauta no Jornal Nacional. Sim, o Espírito Santo o Espírito Santo tem sido protagonista em muitas questões, muita política pública. E sim, muito orgulho mesmo, porque infelizmente a gente só ia para a mídia nacional por questões negativas. Agora não. Vai falar de segurança pública, é o Espírito Santo como referência. Meio ambiente é o Espírito Santo como referência. Por falar em mídia nacional, vamos falar das mudanças climáticas, né? Porque agora é uma questão que está aí em pauta. Isabela, o mundo vai acabar? Eu acho que eu não vou estar aqui não, mas espero que não. A gente está tentando para que não, né? Ideias para adiar o fim do mundo, gente. Aí falando em mudanças climáticas, né, que é o tema contemporâneo que afeta todo mundo, as cidades, muito risco. Acho que a Mariana podia colocar e entrar na questão do Observatório das Metrópoles, que estamos também conectados, que é uma pesquisa em rede nacional. É a coordenação da conexão essa aí. Fala, Mari. Porque na vida a gente precisa se conectar. Corte. Não, mas eu acho que a Isabela fez uma boa introdução. Acho que o Observatório das Metrópoles, né? Eu estou aí atuando junto com o Pablo, né? Na coordenação do Núcleo Vitória. O Observatório, ele é uma INCT, né? Uma Instituição Nacional de Ciência e Tecnologia, né? Está vinculado ao CNPq. E o Observatório das Metrópoles é uma rede nacional de pesquisa. Então, a gente está aí com em torno de 22 ou 23 núcleos, porque teve uma ampliação nos últimos tempos, que agora eu não tenho certeza qual que é a quantidade de núcleos, mas eu acho que é 22 ou 23, um desses... Ou seja, quase todos os estados representados. Sim, quase todos. A gente aí tá faltando, não tem representação ainda no Acre, mas ainda tá em conversa e pretende-se também que ter um núcleo lá. E aí é isso, né? É uma pesquisa em rede, a gente está conectado aí com o Brasil inteiro, vamos colocar assim, com mais de 400 pesquisadores de diversas áreas, né? A gente tem sociólogo, a gente tem economista, arquiteto, urbanista, geógrafo, enfim, gente, muita gente mesmo que participa e o Núcleo Vitória é coordenado aqui no Instituto Jones, né? A gente tem parceria com a UFES, com a UVV, com o IFES, e é uma pesquisa em rede. Pesquisa em rede é você estar conectado com muitas pessoas e participar de alguns projetos nacionais também. Dentre eles, né, um dos projetos do qual a gente aderiu, o Núcleo Vitória aderiu, foi o projeto Adaptação, que está vinculado ao Ministério das Cidades. Então, o Ministério das Cidades, ele recorreu ao Observatório das Metrópoles para fazer um estudo sobre os instrumentos urbanos, né, de uso e ocupação do solo, para entender qual é a potencialidade e a limitação desses instrumentos frente às mudanças climáticas. Ou seja, a gente já existe um aparato aí, a gente já tem um aparato instrumental de legislação, então é entender como a gente pode adaptar eles frente às mudanças climáticas. Então, a cerne desse projeto, a adaptação, é essa. E aí a gente está, né, toda a rede, né, se eu não me engano, acho que todos os núcleos aderiram a esse projeto de pesquisa. Semana passada produziram um seminário, né? Semana passada a gente teve um evento aí bastante rico, né, Isabela, que teve, né, veio pesquisador externo, teve o Ministério das Cidades, a gente também teve uma experiência com visitas, né, Stefania, visita, exposição fotográfica, então a gente está aí em contato, né, e é isso, acho que o Observatório, ele é um espaço, né, de conexão e interlocução com diversos tipos de pesquisadores e também com a sociedade civil, porque tem um braço do Observatório agora que a gente está
sendo provocado, né, pela Coordenação Nacional do Observatório a ter essa conexão com a sociedade, né? Então, com publicação de artigos, isso, incidência na Vários mídia produtos. local, até essa abertura mesmo, abrir a ciência para a sociedade, né? Então, eu acho... E ter espaços de interlocução, né? Isso Ainda foi bem mais falado pela Sandra no evento, né, semana passada, e eu acho que é valorizar, gente. A gente tem um espaço aqui para isso, então eu acho que é valorizar esse... Com uma temática assim tão evidente, tão E o que é contemporânea, né? Que afeta toda a sociedade. E o que é A questão sempre... do risco climático. E o que é sempre falado é que o Espírito Santo não é uma ilha. Então, o que vocês estão falando, né, reforça isso, essa Sim. ideia de que não, a gente não pode se desconectar, estar desconectado do resto do país. E a Isabela falou da questão da mudança climática, e são experiências que alguns estados estão vivendo e que a gente tem que beber disso para isso acontecer com a gente, o que a gente faz. Sim. Por exemplo, semana passada, né, a gente está gravando esse podcast em meados de dezembro, mas semana passada a gente teve um problema de ventania em São Paulo, a maior ventania da história de São Paulo, que até recentemente estava em meio milhão de pessoas, meio milhão de moradias sem luz. A gente teve aí um caos, um transtorno aéreo, que muda a vida aqui não só de quem é de São Paulo. Então, eu joguei... Afetou, inclusive, isso, o evento. O evento. Porque pesquisadores que estavam vindo... Não, eles até conseguiram chegar, só que chegaram atrasados. 8 dias todo depois. aquele transtorno, teve, né? Sim. Mas, Karina, essas tempestades já chegaram aqui no Espírito Santo também, né? Lembra de Mimoso? Sim. Então, assim, a gente tem que realmente, acho que tem que ter toda uma questão de se preparar, né, se antever, fazendo estudos, né, articulando com outros especialistas para pensar como fazer defesa civil. E também, acho que a questão de educação mesmo, ambiental, com toda a sociedade, né? Antes da gente gravar, a Mari falou algo da questão do pertencimento, né? E essa questão das mudanças climáticas, a missão de vocês também, pesquisadores que trabalham com isso, de ajudar através dos dados, indicadores, a convencer as pessoas que o negócio tá feio. Né? Que o pau tá quebrando. E que não é que vocês são os cavaleiros do apocalipse. Não, é porque o negócio tá feio mesmo. A gente precisa juntar. Apesar dos milhares de anos de evolução aí do homem sobre a Terra, a gente ainda não domina totalmente a natureza. Não, e a gente até contribui para piorar na situação. E essa integração, né, de áreas, que foi algo que a gente viu muito no evento, e essa necessidade de estabelecer diálogo tanto entre quem pesquisa, quanto a sociedade civil, né? Ela é muito importante porque o desafio climático está acontecendo. Né? Então, ele não está esperando o tempo da gente dialogar para acontecer. É ventania, é inundação, as coisas estão acontecendo. Então, a gente está tendo que pensar e agir enquanto acelerar esse... exatamente. E em meio a isso, passo, né? Conviver com pessoas, com agentes públicos que deveriam trabalhar junto com vocês nesse rolê, mas que dependendo do rolê ideológico, vai dizer que isso não existe. Que isso isso não existe. Não vivemos um aquecimento global. Aí você vai ver todo lugar, tudo que não acontecia está acontecendo, e parece que a gente é assim mesmo. É assim mesmo, é assim mesmo. Não é assim mesmo. Interessante que durante o evento, né, a comunicação do Instituto também fez essa cobertura, e uma das coisas que mais de um dos entrevistados mencionou é que um dos grandes desafios é a desinformação ou as fake news em torno do assunto das mudanças climáticas. É porque também, né, Karina, mudou muito a configuração das cidades, né? Diferente lá nos anos 70, quando eu era menina, 80, que as cidades elas eram menos densas. Então, hoje nós temos uma população muito densificada, muita edificação nas cidades. Tudo isso compromete, né, a questão da temperatura, da qualidade do ar e das tempestades, porque a ilha de calor são muito concentradas. Então, essa dinâmica de mudança
que ocorreu nos últimos 40, 50 anos, vem impactar mais de forma evidente nos dias atuais. Né? E agora essa treta, esse negócio de IA aí, esses data center que precisam usar água pra caramba pro negócio poder funcionar. Cada notícia que eu vejo, eu fico desesperado. É um impasse, não é Não, mesmo? porque você vê assim, que se a gente tá numa parada que não tem água e a gente tá criando, tá comprando lugares, terrenos pra construir data center, porque cada pergunta que você faz pro chat GPT é meio litro de água que vai embora. Imagina pra fazer um vídeo, que agora é um vídeo cinematográfico que dependendo das plataformas de IA estão produzindo. E isso, água indo embora, água indo embora, água indo embora. Então, às vezes eu vou usar o chat GPT, eu fico meio constrangido às vezes. Eu sei que eu preciso me adaptar, que é uma nova linguagem. Mas né, que isso a vai, gente quer mas mais... eu fico pensando, caramba, mais será que essa pergunta eu devo fazer? Vai meio que 3 litros de água só pra poder resolver essa treta no negócio. Então eu fico pensando isso. Essa Não sei, questão- vocês pensam nisso, esse Essa constrangimento. questão das redes, da super informação, né, digitalizando. Enfim, tudo isso está impactando a todos, Sim. né, individualmente, né, a questão de saúde mental, Sim. enfim, até a forma de trabalho, né, tá precarizando também o trabalho, porque algumas pessoas tinham domínio, por exemplo, do design, mão livre, ele já passa a ser feito pelo IA. Então, esse tema, a questão digital, informacional, ela é transversal em todas as áreas. E a gente também tem que estar a par. Tem que estar atento, né, para essas questões, assim, que são paradigmáticas, por assim dizer, né? A gente está aí... Afeta todos. Transição tecnológica, transição demográfica, transição climática, enfim, são E que tudo impacta várias no território. transições e tudo No território e nas acontece no pessoas. território, né? Você vai sentir e perceber as coisas no território. Impacta no território e quem tá no território individualmente. é a gente, né? São pessoas, né? Exato. Acho que também vale a pena, né, Mari, falar de uma nova pesquisa. Está vendo como a gente se conecta? Uma nova pesquisa que agora está sediada na nossa coordenação, que acho que a Mariana pode falar, a pesquisa do CIMAP, que é monitoramento de política pública, né? A gente está aí, né, com um novo desafio, né? A coordenação, ela catou um novo desafio, que é trabalhar com uma pesquisa que vai rodar dentro do CIMAP, está rodando, na verdade, ela já iniciou, no Sistema de Monitoramento e Avaliação de Política Pública. E a gente vai falar sobre resíduos sólidos e manejo de resíduos sólidos e o serviço de limpeza urbana. Então, a gente está aí com essa... É em Vitória ou a nível... No estado. No estado todo? Só que a gente, óbvio, né, a gente fez um recorte porque é uma primeira experiência metodológica, né, que a gente vai trazer a Primeiro mergulho. Primeiro mergulho, vamos colocar assim. Então, a gente fez um recorte com 5 municípios e, né, do qual a gente vai fazer uma pesquisa de campo, a gente vai para entender um pouquinho um dos pilares do saneamento que também vai ser bastante impactado aí, assim, já é, né, gente, dentro da complexidade das estruturas urbanas. de como a gente vive hoje, né? Eu acho que o nível de consumo é muito elevado, enfim, aí a gente tem questões de drenagem, questões de entupimento, isso, por exemplo, numa situação de altas chuvas, alagamentos, você tem um entupimento, aí você vai trazer transtornos urbanos ali, né? E aí tem também a questão da área rural, então, enfim, Parece que estamos nos aventurando também por esse universo do monitoramento e avaliação de política pública. E saneamento é uma questão mais complexa no Brasil, né? Em termos de atendimento. Se você observar os índices, os indicadores, comparado com atendimento à distribuição de água, energia, o saneamento está mais por baixo. E nós temos toda essa complexidade das cidades, né? Que as pessoas sem renda não têm acesso ao mercado e eles vão ocupar as áreas mais vulneráveis, que são as áreas de risco, ou muito íngremes, ou em áreas alagáveis. Então, essas pessoas de menor renda, sem renda praticamente, eles estão mais suscetíveis a essa vulnerabilidade ambiental e social, né? Então, é tudo junto e misturado. Muito complexo. E como mas A gente questão tenta climática é entender. antes uma questão social, Sim. né? E Antes de tudo, é uma questão social. Como se integram, né? No último episódio aqui, a gente Vou sair daqui com a cabeça conversou bugada hoje, gente. com o pessoal do social e eles também pontuaram essa questão, assim, como que as pessoas em situação de vulnerabilidade, elas são bem mais impactadas
com a questão das emergências climáticas, né? Porque geralmente elas estão em território menos infraestruturados, E né? a capacidade de se reerguer é completamente diferente, Sim. desigual, né? Então, a gente está falando em espaços que a gente vai precisar se reerguer, se reinventar, se reconstruir. E aí, o quanto você consegue, a sua capacidade de reconstrução é que vai demonstrar o quanto vulnerável você está sobre aquele dependendo aspecto. Então, E dependendo do território, esse se reerguer é algo crônico que se repete. Sim. Porque ele já se reergueu na chuva do verão passado, Sim. na chuva do retrasado, e ele está se reerguendo. A cada ano ele tem que se reerguer. E por quando a falta gente- de condição de acesso ao mercado de terras de uma forma mais digna, ele acaba se fixando ali no mesmo lugar, mesmo sabendo do risco. Mas, muitas vezes, também ele tem aquele sentimento de pertencimento. Então, a gente, enquanto arquiteto, na medida do possível, eles querem estar ali, onde ele já tem relações de vizinhança, já conhece o território. Mas tem vezes que não é mais possível, né? Que tem que ser... Assim, é importante destacar também que nem sempre eles estão ali porque eles querem também. Claro. Assim, é toda uma condução e produção social do espaço que conduziu a essa população nesse ficar lugar. nessa condição, né? Não tem, tipo assim, porque é importante também frisar isso, né? Que eles estão ali por um contexto complexo de produção social do território, né? Eu acho que a gente tem que ter esse peso também, tomar como responsabilidade essa questão, porque é aí que a gente precisamos resolver isso. Isso também é questão nossa, entendeu? Isso também está no nosso universo de ação, né? A gente precisa entender por esse ponto de vista também. E uma coisa que eu lembrei aqui, que eu acho que é interessante da gente falar, só retomando um pouquinho, que você comentou, Stephanie comentou sobre comunicação, né? Sobre como a gente precisa saber comunicar a questão das mudanças climáticas, como é que você vai alertar as pessoas. A gente teve uma explanação de uma pesquisadora que esteve presente no evento, e ela é uma pesquisadora de Moçambique, e ela é da área de comunicação, a pesquisa dela, sobre mudanças climáticas na área de comunicação. Por quê? Porque lá tem mais de não sei quantas línguas que são, né, dialetos nativas, né? Línguas nativas da diferentes. comunidade. Como você vai comunicar sobre as questões das mudanças climáticas? Ela Complexo. está fazendo mestrado na UFES. E sobre aí, isso. assim, Já quero conhecer essa isso moça. já ficou assim, meu Deus, eu nem tinha parado para pensar sobre esse ponto de vista, entendeu? Olha como é doido. Desafiador, né? E olha como é importante essa troca, essa conexão, né? Você nunca conheceria a realidade de Moçambique pelo olhar de uma pesquisadora moçambicana da comunicação se você não tivesse encontrado com ela. Sim. A vida é a arte do encontro, apesar que haja tantos desencontros nessa vida. Ele tá muito poético. Hoje muito a poético. gente tá no Final de ano. embalo do fim de Final de ano. ano, né? Eu acho que depois, nós 4 vamos sair daqui e vamos continuar esse podcast no bar. Sim, bom, hein? Tem aquela Muito bom papo, meninas. Aqui, tem uma pergunta. Tem duas perguntas. Aquela tem duas. Aquela do corpo. É. Eu já tenho uma sugestão pra dar aqui. Faça a pergunta, Stephanie. Ai, meu Já Deus. passou pro corpo agora. Ih, vamos pra segurança pública. Não é esse corpo, não. A gente ouviu aqui, né, todas as coordenações de pesquisa do Instituto, né? E uma pergunta que a gente fez para todas foi: se o Instituto Jones fosse um grande corpo, o que seriam os estudos territoriais desse corpo? Que parte desse corpo? E aí é com vocês. A cara da Isabela, assustada. Ele já é um Assustadaça. corpo. A gente já ouviu muitas coisas aqui. Nossa, gente. Vou puxar a sardinha, hein? Vou dizer que complexa. é o coração. Eu também pensei no coração, cara. Porque o território, ele é muito... assim, considerando o tempo que eu estou aqui, né? Depois saiu uma época, mas assim... Tudo passou pelo território, desde os primeiros estudos, a questão da mobilidade, os planos diretores, habitação, enfim, é a minha opinião. Não, eu também, é engraçado, porque eu também pensei no coração ou nessa questão dos sistemas, de né, se conectar, Integração. integrar. Sistema tudo nervoso central, que conecta tudo. Ou
ou seja o nervoso central, ou seja aquele, às vezes é uma coisa que a gente tá ali, opa, não é tão óbvio, mas ele é importante, muito importante, sabe? Conecta com tudo, conecta né? com tudo. O sistema linfático, por exemplo. Ele conecta com tudo. Mas o tudo coração sozinho não vale nada. Não vale nada. Não que tô vale querendo nada. ser pedante. Mas eu acho que é isso, gente. Nem o amor vive apenas do coração, né, Isabela? Sabe o que eu ia chutar? Eu ia chutar as pernas. Porque vocês vão até o território, vocês andam até o território. Então Bom eu pensei também, nisso. Chica. Entendeu? Legal. Gostei também. Bom também. Da analogia. A E gente você, tem Stephanie? Eu tentei em Não 10 pensei, episódios gente, aqui. não pensei. Tentei em 10 episódios aqui. Vou ficar com vocês. Tentar colocar o pâncreas em evidência, mas ninguém quis pâncreas, né? O pâncreas é tão importante. Pâncreas é super... Fiquei muito triste porque ninguém quis usar o Verdade. pâncreas. Falei, pô, pâncreas. Eu acho que é porque pela simbologia o coração ele é mais falado, né? Não, ontem Sobre foram a os olhos, questão né? até... Foram os últimos Ontem o foram último os episódio olhos. foram os Ontem olhos. o pessoal do social, os olhos, né? Legal. É Enxerga as sensibilidade. pessoas. Enxerga as né? pessoas. Exato. E tem coisa que só o olhar do social consegue. Aí eu vou falar do arquiteto também. O arquiteto ele tem a questão da observação. Eu vou remontar o Flaner, lá na época do Haussmann, que fez a reforma. Porque o Flaner era observador, que ele andava pela cidade descobrindo, Isso é na França? na França, o capital que estava todo o espaço de Paris sendo remodelado. E aí nós estávamos no ápice da reforma, né, para dar vazão à logística do capitalismo, e aí aquelas mercadorias como fetiche. E aí ele via aqueles boulevards, ele ficava embasbacado com todos esses produtos que, na visão do Flaner, eram fetiche. E que Marx vai que Então bebe? a gente, arquiteto, tem que observar a cidade. Fetiche, Lefebvre também vai falar. Mas quem sobre bebe de quem fetiche. aí? Lefebvre Marx. bebe de Marx. É porque o Lefebvre, ele vai trazer, ele é né, dentro daí, considerado marxista, mas ele traz a dimensão do espaço também. É o Milton Santos, todos têm um Milton pé lá Santos no Marx. também vai trazer, inclusive, a questão do Brasil. Milton Santos desculpa a palavra, mas ele é um puta de um pesquisador brasileiro, entendeu? Referência mundial. Referência né? mundial. E eu acho que ele inovou muito, porque você lê livros e tudo, né, Isabela? Ele tenta Que traduzir está a muito questão atual, muito atual. do espaço de uma forma muito dinâmica, né? Que você consegue incorporar a forma dele pensar. Agora, esse papo de pesquisa, ele faz parte das comemorações dos 50 anos do Instituto. Então tem uma outra pergunta que a gente faz também aqui aos nossos convidados, /entrevistados, /pesquisadores. Daqui a 50 anos, Como vocês veem veem o Instituto? Você, Isabela, na sua carreira, viu de tudo. Você saiu do processo analógico, vem pro digital. O que você espera que daqui... Eu sei que nós não vamos estar aqui há 50 anos, não trabalhando no Instituto. Pelo menos eu não vou. Eu vou estar com 93 anos. Eu acho que eu não vou estar mais aqui. mais no mundo. Mas o que você pensa que vai estar rolando daqui a 50 anos, em cima de todas essas evoluções que você presenciou, que você já viu acontecer? Nossa, E não tô te chamando de velha, pelo amor sei. de Deus. mas eu acho assim que tá tão difícil, Chicarino, pensar o futuro em 50 anos, porque as coisas estão mudando em 5 meses. 5 anos. Enfim, eu não sei se essas instituições vão estar trabalhando dentro de uma caixinha, tipo uma casa, um prédio, um edifício. Eu fico pensando que eu acho que daqui a 50, 100 anos nós vamos estar em outro planeta. Mas eu acho que os estudos têm que ser Então sempre... você respondeu a pergunta Mas que o eu fiz agora há pouco. conhecimento, ele vai ser sempre perseverante ao longo da existência humana. Porque o homem só evolui se conhecendo onde ele está, o mundo, né? Então eu perguntei pra você há uns Território. 15 minutos se o mundo ia acabar. Agora você respondeu então. Se a Não. gente vai estar em outro planeta, se a gente vai... Dá para fundir a cuca, do jeito Tá. que as coisas estão muito céleres. E aí, Mari? Sim. Nossa, eu Dá acho pra tão chutar difícil. alguma coisa? É difícil, né? Difícil. Mas eu acho que, assim, o que é sólido permanece. E o que é sólido nem sempre é sólido. Material, que eu tô dizendo. O que é sólido é essa vontade de estar pesquisando, essa necessidade da gente estar pensando em possibilidades, entendeu? Valores, propósitos. Eu acho que o Instituto tem isso muito forte, eu acho que isso vai permanecer, eu acho que... Não sei qual vai ser a forma,
Que eu acho que é algo que está muito nebuloso ainda, né? Como a própria Isabela acabou de dizer, essa questão da celeridade da transformação das coisas, né? Então, é difícil da gente vislumbrar daqui 50 anos. Se daqui 5 anos a gente já fica com medo de uma outra... Tá sendo, como é que fala? Substituído robôs, pela IA. Substituído pela IA, enfim, todas essas questões. Mas eu acho que o que importa é a gente permanecer as coisas sólidas, né? A solidez. A gente espera que o Instituto se consolide cada vez mais, né? Amplie seu quadro e Será que a gente vai seja uma referência de sempre no Estado. Será que o Instituto vai estar produzindo um projeto, uma pesquisa de política pública de um ônibus espacial em Marte? Em determinado território de Marte? Em Marte? Nossa. É isso. Porque também Bom, as profissões estão mudando muito. Você vê que os jovens hoje, muitos não querem mais fazer engenharia, querem tudo para a área dinâmica do digital. É porque eu tenho 3 jovens, né? Eu sei. Quase 80% quer ser influência. Mudam isso me muito deixa começam na faculdade com uma cadeira, depois já quer mudar para outra e quer estar nessa área assim, mais dinâmica do digital. Bom, então, as profissões vão também mudando, as demandas mudando. Sim, não sei como seremos discussão. daqui 50 anos, como estaremos, né? Mas uma coisa eu sei, que nesses primeiros 50 anos a gente... Foi sucesso. Foi sucesso, né, Isabela? A Isabela sim. participou muito aí. E você da comunicação do Instituto que está revisitando esse conteúdo aqui 50 anos depois, beijo pra você, viu? Isso aqui rolou mesmo. É isso Aí vai que essa galera vai revisitar isso aqui. Mas é isso, assim. Quando o IJSN completar 100 anos, eles vão falar assim, pô, o que fizeram há 50 Nos anos? 50. Aí vai chegar na gente, tá vendo? Papo Isabela? de pesquisa. E a gente vamos continuar aí o nosso legado. Mas é isso, assim, e queria, já encaminhando para os finalmente, que nosso papo rendeu, tá? Nosso Rendeu papo tá mesmo. longo. Queria agradecer a participação das meninas, encerrando aqui a nossa série. Nossa primeira temporada, né, Chicarino? Agradecer Primeira de muitas. aí o companheirismo do Chicarino. Foi minha estreia também, com todos aqui. Tá indo muito bem. Então, queria agradecer e encerrar. Né, Chicarino? É isso, agradecer o Joaldson, o Felipe, a galera da comunicação, o pessoal que atua nos bastidores aí para que esse produto pudesse acontecer e ser humanizado e ser descomplicado, que é também uma missão do Instituto, né? De levar fazer que a comunicação seja mais simplificada, seja mais acessível, para que qualquer pessoa, mesmo não sendo técnica, sendo leiga, possa fazer parte, pertencer a essa prosa, porque ela pertence ao território. E lembrar que todas as publicações mencionadas neste episódio, nos outros episódios, estão disponíveis no site do Instituto, os indicadores aqui falados, de forma bem acessível para toda a sociedade. É isso. Um prazer. E até o nosso próximo. Junto. Parabéns. Um Feliz Natal e um ótimo ano novo para todos. Para nós, 2026 estaremos aqui. Com certeza. Obrigada, gente. Daqui a 50 anos eu não sei, mas daqui a uns 5, 10, 20 dias já estaremos aqui. Já estaremos aqui novamente. É isso, Deus quiser. Beijo. Obrigado. Tchau.